José Pedro menciona aqui na obra o fato de que a França teve em menos de 100 anos 13 constituições, graças ao sistema das luzes, não é? Dos iluminados que entendem de plasmar a sociedade de acordo com a sua ideologia. Se nós examinarmos a Constituição brasileira de 1988, nós vamos verificar que já houve dezenas de reformas e há inúmeros de seus preceitos que não são aplicáveis. Até hoje não se aplicaram. Por quê? Porque é a ideia de um Brasil legal que não corresponde ao Brasil real. Muito bem. Um outro aspecto a considerar, que é importante referir, está na circunstância de que as constituições não nasceram com o chamado constitucionalismo moderno, constitucionalismo liberal. Já Aristóteles havia escrito dezenas e dezenas de obras de constituição das cidades-estado da época. E isso demonstra que nada há que não seja constituído. As nossas próprias casas têm a sua constituição, com feitos de algum material, têm seus pilares. E a sociedade também os tem. De maneira que não é imaginar que como é quase insinuado frequentemente, que a Constituição, o respeito, etc., os direitos individuais só nasceram com a Revolução Francesa. Bem ao revés, como nós sabemos da história desse malfadado movimento revolucionário. A propósito desse assunto da Constituição, eu não poderia deixar de mencionar nesta aula, até como um complemento dessa posição adotada por José Pedro, duas obras de aparição relativamente recente. A primeira é esta, magnífica obra de Miguel Ayuso, grande professor, madrilenho, professor universitário, um catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Comillas, de Madrid, professor que foi da pós-graduação lá, ele agora está afastado da pós-graduação da Comillas, mas foi durante muito tempo professor também da pós-graduação. Esse livro chamado Constitución, el problema y los problemas, da Marcial Pons. É um livro de 2016, muito interessante, sem dúvida, em que Miguel Ayuso trata de uma série de problemas. Eu vou mencionar alguma coisa que está aqui no índice para que tenham ideia. A Constituição, primeiro, entre o neoconstitucionalismo e o pós-constitucionalismo. Ele examina bem um tema da moda, um tema moderno, que é o do neoconstitucionalismo, em confronto com o pós-constitucionalismo. Depois trata do problema da linguagem política e da ideologia constitucional, e vai por aí afora, até chegar, enfim, ao problema do poder constituinte, problema dos direitos, terminando com uma referência muito interessante sobre o problema do direito natural e divino, chamando a atenção para o confronto desse tema com o dos valores do constitucionalismo. É um livro muito recomendável. Volto a mostrar aqui, Constitución, el problema y los problemas, de Miguel Ayuso Torres. E da mesma coleção da Marcial Pons, desta feita um livro editado por Miguel Ayuso, e um tanto anterior, porque é um livro de 2012, é esse livro, El problema del poder constituyente, Constitución, soberania e representação em la época de las transiciones. Vem aqui. Esse livro tem coautoria de 4 autores, entre eles o próprio Miguel Ayuso, mas que conta aqui com a presença do professor Julio Alvear Telles, que é um professor chileno, jovem professor chileno, muito competente. Ele tem trabalhos muito interessantes na área da Constituição e também na área da liberdade religiosa. Ele tem um grande trabalho sobre o tema da liberdade religiosa. Vale muitíssimo a pena considerar esse trabalho dele aqui, que se chama Síntomas Contemporâneos del Constitucionalismo como Mitologia da Modernidade Política. Muito interessante.
E mais 2 trabalhos do professor italiano Danilo Castellano, Constituição e Poder Constituinte, e um trabalho muito interessante de Juan Fernando Segovia, professor em Mendoza, na Argentina, que tem esse livro, Lei Natural, Contrato Social e Poder Constituinte en el Pensamento Anglo-Sajón e Francês. Trabalho muito interessante do Nano Segovia, que, a exemplo dos demais autores que eu mencionei, tem trabalhos, estudos muito interessantes na área do direito, e em particular do direito político. Muito bem. Com isso, nós preparamos-nos para a aula derradeira, que será, no fundo, um fecho, tratando também da questão do apêndice que está no livro do Dr. Zé Pedro, que faz um apanhado histórico das organizações estatais, das organizações políticas da humanidade, desde os tempos em que se recolhem os primeiros dados dessas associações políticas humanas, que são naturais, como já sabemos.